para pedir a bênção sobre esses casais. E o rigor de matrimônio. Esse é um estado de vida instituído por Deus, que nas Escrituras é comparado à união de Cristo com a sua igreja. Pois ele amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nosso Senhor Jesus Cristo honrou o casamento com a sua presença e com o primeiro milagre que fez na cidade de Caná da Galileia. A respeito deste modo de vida, ouçamos o que nos diz o Senhor. Desde o princípio da criação, Deus os fez, homem e mulher. Por isso deixará o homem a seu pai e mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão os dois, uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, ninguém separe o que Deus uniu. Já cumpridas as exigências da lei civil, nós vimos agora celebrar a sua união em amor, partilhar a sua alegria com todos nós. Seja então nossa primeira atitude como comunidade de fé, a de abrir o nosso coração diante do Senhor em oração. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos nesse momento, abaixe a sua cabeça, oremos ao Senhor. Ó Deus, Criador e sustentador da vida humana, nós te agradecemos pelo cuidado com que cerca a todos os que te amam. Bendito por sua presença constante em nosso meio e nossa comunidade. Especialmente, Senhor, nessa hora, e que reunimos aqui para celebrar a união destes casais. Que o amor de Cristo nos leve a compartilhar as alegrias deste momento. E o Espírito Santo nos ilumine com o seu poder. Amém. A comunidade de fé reunida, todos podem se sentar e amanhã também. Esse é um momento diferente na vida da igreja e acho que inédito na vida dessa igreja. Aqueles que estão aqui há mais tempo do que eu podem dizer que acho que é inédito na vida da igreja, onde nós celebramos não um casamento, mas quatro. Né? E nós louvamos a Deus, os que estão na igreja há mais tempo, estão dizendo é inédito, né? Celebração de quatro casamentos. E eu louvo muito, muito a Deus. Porque eu creio que quando nós aceitamos Jesus com o nosso coração, cremos que Jesus é nosso Senhor e Salvador, nosso desejo maior é fazer a vontade do Senhor, é cumprir em nossas vidas a vontade do Senhor. E eu creio que este ato que esses casais estão fazendo é nesse desejo de cumprir cada dia mais a vontade do Senhor na vida deles. E estarem alinhados com a vontade do Senhor. E também cumprir seus sonhos, né? Realizando os seus sonhos, né, de casamento, de bodas. Na nossa reunião de casamento, nós ouvimos muitos sonhos, muitas coisas. E eu creio que o Senhor ouviu todos aqueles sonhos e desejos. E vai dar e vai fazer hoje muito mais do que aquilo que vocês sonharam. Porque Ele é fiel e diz, né, que sempre supera muito as nossas expectativas, Ele é o Deus surpreendente, e Ele nos dá muito além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. Como se a palavra do Senhor não tinha como não ser, esse texto de Caná da Galileia, em João capítulo 2, verso 1 a 9, eu vou ler esse texto agora. Ouçamos o que diz a palavra do Senhor. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse que eles não têm mais vinho. Respondeu Jesus: que temos nós em comum? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que eles mandaram. Ali perto havia 3 potes de pedra do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote cabiam entre 80 e 50
esse é sensitivo. Disse Jesus aos servos: encham os copos com água. E os encheram até a borda. Então ele disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim fizeram. E o encarregado da festa tomou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante. O vinho inferior excedeu. Mas você guardou o melhor até agora. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelando assim a sua glória e os seus discípulos. Amém. Esse texto diz que Jesus foi convidado para um casamento. E que isso não existe nada melhor que convidar Jesus para o nosso casamento. Não existe casamento que caminhe bem se Jesus não for convidado para ele. E esses noivos, eles tiveram essa brilhante ideia, né? E eles, além de convidar os seus amigos e vizinhos, convidaram Jesus para ir a esse, os seus ouvintes. E eu creio que esses casais, eles fizeram isso, eles convidaram Jesus para o seu casamento e os seus discípulos, que estão aqui conosco. Estamos no Caná da Galileia. Estamos aqui nesse momento com Jesus presente, né? Jesus foi convidado para o casamento de vocês. Eu creio que vocês estão unidos, todos aqui já estavam unidos, e vocês tinham Jesus nos seus corações, e queriam algo mais, tinham Jesus na sua vida, na sua casa, e queriam essa sinalização concreta de estar à frente no altar dizendo: Jesus não é só testemunha do meu casamento. Hoje eu estou dizendo para o mundo espiritual, estou dizendo para a igreja, estou dizendo para mim mesmo que Jesus é parte do meu casamento. Jesus foi convidado para esse casamento, isso foi o. Porém, às vezes a gente acha que quando a gente tem Jesus, e algumas pregações nós ouvimos isso, quando a gente tem Jesus, acaba com o problema. A gente sabe que isso não é verdade. Quando nós convidamos Jesus para viver nas nossas vidas, nós continuamos tendo problema. Mas Jesus está feliz. E nesse casamento nós acontecemos com ele. No meio do casamento acabou o vinho. E isso, naquela época, era uma grande coisa, uma humilhação. Porque, assim, onde já se viu, é a mesma coisa de você convidar, né, o prefeito para comer na sua casa e não ter a decisão, né, não ter comida. E aí você fala: convidei para jantar e acabou a comida. E aí ficou lá com o braço na mão, né, sem comida para comer. Olha que vergonha, né, que humilhação. Naquele tempo, os convidados precisavam ter vinho. O vinho simbolizava a alegria, o gozo, a satisfação, e era comum, né, terem bastante vinho no casamento. E o vinho acabou. A alegria acabou, né, o mundo. E conosco, na caminhada, no casamento, nós temos problemas, tribulações, sofrimentos, dificuldades, e a maioria de vocês já passaram por alguns sofrimentos e dificuldades, né? Nesse momento em que há essa dificuldade, esses momentos turbulentos, mas Jesus não estava no casamento? Estava. Jesus está na nossa vida? Está. E acabou os nossos problemas? Não. Mas no meio do sofrimento, o sofrimento com Jesus, ele é diferente. O sofrimento sem Jesus é como aquelas feridas que tem cura e que nunca sai. O sofrimento com Jesus é aquela ferida limpinha, né, que dói, mas que a gente sabe que sai, porque Jesus está presente. E ele está ali. E ele trabalha e isso vai ficar presente.